motor de indução de corrente trifásica. O estator com o seu enrolamento. Aqui temos uma representação simplificada do motor em desenho animado sem enrolamento. O campo magnético é produzido no pacote de chapas do estator. No estator temos ranhuras, onde distribuem-se as 3 fases do enrolamento. Inicialmente, vamos analisar uma fase do enrolamento. Uma fase é constituída por grupos de bobinas com várias espiras, sendo representada aqui de maneira simplificada. A entrada desta fase é identificada com a letra U e a saída com a letra X. Aqui, a corrente percorre as espiras desta fase, entrando em U e saindo em X. A entrada de corrente nas bobinas é representada por uma cruz vermelha e a saída de corrente por um ponto vermelho. Para as observações que virão a seguir, colocaremos outra vez o rotor no motor. Observaremos inicialmente o sentido da corrente na fase R. As bobinas pertencentes à fase R encontram-se marcadas em amarelo. Na passagem pelo zero, não há fluxo de corrente. A corrente é positiva e aumenta. A corrente é máxima. Passa agora pelo zero, torna-se negativa, passa pelo máximo negativo e retorna ao zero. Vemos pela curva que a corrente de uma fase aumenta e diminui sua amplitude, invertendo seu sentido após passagem pelo zero. A corrente que passa pelas bobinas produz um campo magnético. Na passagem pelo zero, o campo magnético inverte o seu sentido. O campo magnético, portanto, muda periodicamente o seu sentido, assim como a corrente, porém não se desloca no estator. No motor trifásico, temos uma defasagem de 120 graus entre um e outro enrolamento de cada fase. Fase S. O início do enrolamento na fase S está defasado de 120 graus em relação à fase R. Fase T. O início do enrolamento da fase T está defasado de 120 graus em relação à fase S. Observamos agora de forma simultânea a variação da corrente nas 3 fases com o decorrer do tempo. No instante zero, a fase R passa pelo zero e não há fluxo de corrente. Fase S. Passa um fluxo de corrente pelas bobinas pertencentes a esta fase. Fase T. Passa um fluxo de corrente também pelas bobinas pertencentes a esta terceira fase. As
As correntes produzem um campo magnético. O sentido das linhas de campo é simbolizado por uma seta branca. Com o decorrer do tempo, a corrente nas 3 fases varia. Observando-se o máximo positivo da corrente, pode-se verificar um movimento no sentido horário. O mesmo vale para qualquer valor de corrente que for considerado. No conjunto, vemos a formação de um campo magnético girante de 2 polos, com as 3 fases variando no tempo. A corrente trifásica, portanto, origina um campo magnético girante no motor. Temos aqui o pacote de chapas do estator de um motor de corrente trifásica em corte. No centro encontra-se o rotor. As fases do enrolamento do estator estão representadas de forma simplificada. No decorrer do tempo, a corrente das 3 fases varia a sua intensidade nas bobinas do enrolamento. Com isto, obtém-se um campo magnético girante. Consideramos a imagem em um determinado instante de tempo. As linhas de campo passam pelo rotor. Simplificamos a representação das linhas de campo através de uma seta branca. As observações seguintes referem-se ao rotor. Aqui, o enrolamento do rotor, representado de forma tridimensional e bastante simplificada, como uma espira em curto-circuito. Vemos agora o rotor com a espira em corte. O rotor agora é travado, portanto, não pode girar. Uma imagem do campo girante em um determinado instante. Parte do fluxo magnético, o qual é abrangido pela espira, está representado em verde claro. O fluxo não abrangido pela espira encontra-se em verde escuro. O campo girante inicia o seu movimento. O fluxo magnético abrangido pela espira está variando. Aqui está no máximo. Diminui. É igual a 0 e aumenta novamente. A variação do fluxo magnético induz uma tensão. Passa então uma corrente pela espira em curto-circuito. Como a variação de fluxo é periódica, obtém-se uma corrente alternada.
Aqui, uma imagem em um determinado instante. Para maior clareza, o campo girante é representado apenas por uma seta branca. O campo girante induz uma tensão alternada que estabelece uma corrente alternada na espira. Esta corrente alternada, induzida na espira, cria um campo magnético no rotor, que também se alterna em função desta corrente. Aqui novamente, uma imagem instantânea. Se o rotor que estava travado for liberado, a espira girará em direção ao campo do estator. O campo magnético da espira tem a tendência de orientar-se pelo campo do estator. O rotor com a espira está novamente travado e a imagem instantânea termina, o campo do estator continua a movimentar-se. Aqui, outra imagem instantânea. Se o rotor for liberado, a espira orienta-se novamente pelo campo do estator. Novamente, o mesmo processo. O campo do estator e o campo do rotor influenciam-se mutuamente de forma que se obtém um momento de giro. No motor de corrente trifásica, o rotor pode girar livremente. O momento de giro produzido pelos campos magnéticos desloca-se. Mas a espira é sempre sobrepujada pelo campo do estator. Entre a espira e o campo do estator, portanto, existe uma diferença no número de rotações. É esta diferença no número de rotações que cria a corrente induzida. E o campo criado pela corrente induzida, juntamente com o campo do estator, produz o momento de giro. Colocando-se carga no motor, a espira é mais frequentemente sobrepujada pelo estator. A diferença no número de rotações aumenta. Aqui, novamente, o motor sem carga. Na marcha em vazio, também há uma diferença no número de rotações. Os movimentos giratórios no campo do estator e do rotor não são sincronizados. Por isso, tais motores são denominados assíncronos. Motor de corrente contínua. Removendo-se a tampa do mancal, vemos o estator com enrolamento de excitação. No rotor, vemos o comutador no lado direito. O enrolamento do rotor é representado de forma simplificada como uma espira giratória. Os polos de excitação são representados como eletroímãs. Eles produzem um campo magnético contínuo no qual se encontra o rotor, que no nosso modelo é a espira simplesmente. A espira entra em movimento giratório quando é alimentada por uma fonte de tensão contínua através do comutador e de duas escovas.
percurso da corrente é marcado por uma linha vermelha. As setas indicam o sentido da corrente. Representaremos este modelo em corte para as considerações que virão a seguir. A corrente entra na espira na parte superior, onde encontramos uma cruz vermelha, e sai pela parte inferior, onde encontramos um ponto vermelho. O campo de excitação é representado por linhas de campo na cor verde. Nas extremidades do condutor, que forma a espira pela qual circula a corrente, temos a formação de um campo magnético representado por linhas de campo circulares. O campo de excitação, linhas de campo de cor verde, e o campo de espira, linhas de cor branca, influenciam-se mutuamente e formam um campo resultante que se pode construir em cada ponto. Da potência, do sentido do campo de excitação e do campo da espira, resultam a potência e o sentido do campo em cada ponto. O campo resultante nos pontos 1 e 3 tem direção diferente em relação ao campo de excitação. No ponto 2, é mais intenso que no ponto 4. Logo, o campo magnético resultante tem o percurso aqui apresentado. Quando passa uma corrente por um condutor imerso num campo magnético, nele atua uma força. No condutor da parte superior da espira, esta força é dirigida para a esquerda. No condutor da parte inferior da espira, o sentido da corrente é contrário ao da parte superior. Logo, obtém-se uma força dirigida para a direita. Devido às forças que agem na espira, existe então um movimento rotativo. A espira cessa o seu movimento quando as forças estão equilibradas. Esta encontra-se neste instante na zona neutra. Repete-se o processo. Se invertemos o sentido da corrente na espira quando esta passar pela zona neutra, inverteremos também o sentido das forças, e o par de forças que agora age dá continuidade ao movimento rotativo da espira. Portanto, se através do comutador invertermos o sentido da corrente na zona neutra, obtém-se um movimento rotativo permanente na espira. A inversão da corrente na espira é feita pelo comutador. O comutador é um anel dividido ao meio, cujas metades estão ligadas, ora a uma extremidade da espira, ora à outra extremidade. Aqui, o percurso da corrente antes da comutação. Devido à comutação, temos a inversão da corrente na espira.
existe uma corrente alternada circulando pela espira em movimento. O comutador gira juntamente com a espira, invertendo assim automaticamente o sentido da corrente e mantendo desta forma o movimento rotativo. O motor de corrente contínua foi equipado com uma polia e um freio para demonstrar o seu comportamento em carga. Um amperímetro indica a absorção de corrente. Ao partir, o motor absorve uma alta corrente, que diminui até a corrente de marcha em vazio quando a rotação aumenta. Com carga, o motor diminui sua rotação e aumenta a absorção de corrente. Como esta variação de corrente pode ser explicada? Aqui, uma representação simplificada em desenho animado do motor de corrente contínua. O motor está representado como uma espira giratória imersa num campo magnético. Para as considerações a seguir, não representaremos o campo magnético. Representaremos a frenagem na espira através de uma polia, da mesma forma que fizemos no motor. Repetimos agora a sequência de teste em desenho animado. A corrente é representada por bolas vermelhas. A espira está na marcha em vazio e há um pequeno fluxo de corrente. A corrente aumenta quando reduzimos a rotação da espira. A tensão de serviço U é constante e está aplicada à espira. Na espira circula a corrente I. Vejamos por que esta corrente não é constante. Relembramos. Existe uma tensão induzida numa espira que gira imersa num campo magnético. A espira age como gerador. Chamamos esta tensão induzida de tensão contra-eletromotriz, UG. E a corrente induzida na espira de IG, a qual possui sentido oposto à corrente do motor. A tensão induzida depende da rotação da espira no campo magnético. Se a espira girar lentamente, o G tem valor reduzido. Se girar rapidamente, o G aumenta. Se a espira parar, não há tensão induzida, e o G é igual a zero. Representamos agora separadamente as duas funções da máquina de corrente contínua. Acima, o motor e abaixo, o gerador. No motor
motor agem a tensão de serviço U, aplicada por fonte externa, e a tensão contra-eletromotriz UG, resultante da indução. A tensão aplicada U é constante, porém a tensão contra-eletromotriz UG aumenta ou diminui na dependência da rotação. Se o motor é freado, gira lentamente. A tensão UG é pequena. Se o motor gira em vazio, sua rotação aumenta. Em consequência, UG também aumenta. Se o motor está parado, UG cai a zero. Na máquina de corrente contínua, temos, portanto, duas situações. Quando colocamos uma tensão de serviço, temos o motor em rotação. Por outro lado, se colocarmos o motor em rotação por uma fonte externa, obteremos uma tensão gerada pela máquina. A tensão contra-eletromotriz, UG, irá variar na dependência da carga e da rotação. A tensão contra-eletromotriz age em conjunto com a tensão de serviço U e influencia a absorção de corrente do motor. Baixa absorção de corrente em vazio. Alta absorção de corrente em carga. Resumidamente, pode-se dizer que a diferença entre a tensão de serviço U e a tensão contra-eletromotriz UG determina a corrente do motor. Pequena diferença de tensão, temos baixa corrente. Grande diferença de tensão, temos alta corrente. Num motor de corrente contínua, a corrente que é absorvida para seu funcionamento depende da ação da tensão contra-eletromotriz.